Capítulo 3. Você foi o maior alpinista da história. Uma história no topo da aventura. Na primavera de 1953 ocorreu um feito notável. Uma expedição internacional chegou ao Nepal com a grandiosa ambição de escalar o topo do mundo, o Everest. Muitos já haviam tentado. Alguns desistiram no meio do caminho, outros simplesmente morreram. Morreram congelados, soterrados pelas avalanches de gelo ou por asfixia devido ao ar rarefeito. Os riscos eram enormes. Para atingir o monte jamais atingido por um ser humano, exigiam-se um planejamento estratégico e uma série de equipamentos adequados, incluindo tubos de oxigênio. Todavia, outros requisitos fundamentais eram necessários. Precisava-se de perícia e de um espírito aventureiro incomum. Sem tais requisitos, escalar o Everest seria suicídio, uma alucinação no deserto de gelo. Os alpinistas ingleses lideravam a equipe, que incluía 2 neozelandeses e um grupo de Sherpas, povo que habitava o sopé da montanha. O grupo inicial era grande. Os primeiros passos foram eufóricos. Todos estavam motivados, pareciam imbatíveis. Contudo, a realidade era gélida como o frio do Everest. À medida que avançavam, o corpo esfriava e a alma tremia. Os pulmões ofegantes precisavam do oxigênio dos tubos. A brancura que se erguia nos penhascos confundia os olhos. A qualquer momento, uma avalanche poderia eclodir. Passos lentos e olhos atentos. O tempo mudou sua rotina. Repousava lentamente sob os lentos passos dos caminhantes. Quanto mais escalavam, mais longe o pico do Everest parecia estar. Fatigados depois de semanas de escalada, chegaram então à última etapa. Reunidos no acampamento 1, a equipe aguardava ansiosa o pronunciamento do seu líder, John Hunt. Desejavam saber quais duplas seriam escolhidas para esta última fase. Antes de revelar os nomes, Hunt fez uma pausa. Recapitulou em tom dramático o que todos já sabiam, os perigos que estavam pela frente. Nas grandes altitudes, o ar é rarefeito e pode causar o mal das montanhas, caracterizado por tontura, falta de ar, cefaleia e confusão mental, podendo chegar a hemorragia nasal e inconsciência. O mal das montanhas já havia silenciado para sempre alguns excelentes alpinistas que morreram congelados. Por fim, Hunt anunciou as duplas escolhidas. Entre elas estavam Edmund Hillary e Tenzing Norgay, o primeiro neozelandês, o segundo um Sherpa, chefe dos carregadores de malas. Ambos partiram para a glória ou para o caos. As forças estavam se esgotando. Os passos tornavam-se mais vagarosos. Os tubos de oxigênio estavam pesados demais. Era mais prudente desistir da aventura. Mas ao olhar para o sonho que os controlava, uma fagulha de ânimo incendiava a emoção combalida. Hillary e Norgay, em alguns momentos, ao atingir certo pico, pensavam que haviam atingido o fim da jornada, mas elevando os olhos, percebiam inquietos o morro mais elevado. Quando tudo parecia calmo, uma súbita avalanche quase engole um dos companheiros. Agarrando-se um ao outro, se salvaram. Refeitos do susto, continuaram. De repente chegaram a mais um topo. Olharam para os lados, mas não viram nada mais alto. Olhando adiante, não viram nenhum pico acima. Então, finalmente, descobriram que haviam chegado ao topo do mundo. Inicialmente, cumprimentaram-se sem emoção. Estavam ansiosos e fatigados. Segundos depois, se abraçaram emocionadamente.
Estavam tão anestesiados com o efeito que quase não criam que haviam conseguido. Parados, desembaçaram os óculos, olharam para o horizonte e viram um mar branco de montanhas. A brancura do gelo era uma imagem incrivelmente bela. Foi um momento inesquecível. Quando desceram o Everest, o mundo ficou sabendo da façanha. Assim, da noite para o dia, Hillary e Norgay saíram do anonimato para se tornarem uns dos homens mais famosos da história. Não estamos programados para morrer. Por que correr tanto risco para atingir o Everest? O homem necessita de aventura nesta sinuosa existência. Todos ambicionam chegar ao topo de alguma coisa. Uns querem chegar ao topo da fama, outros da eficiência profissional, da hierarquia acadêmica, do poder financeiro. Outros, mais sábios, almejam atingir o topo da felicidade, do sentido da vida, da qualidade de vida. Quando éramos apenas uma célula incompleta e desesperada, queríamos chegar ao topo da vida. O topo da vida é a própria vida. Toda vez que o homem vive situações que impõem risco à sua vida, tais como um acidente, uma ameaça de morte, uma série de mecanismos involuntários entram em cena para fazer com que ele reaja, seja fugindo ou lutando com seus inimigos. O aumento da frequência do coração, taquicardia, e o aumento da frequência respiratória são dois desses mecanismos. Qual o objetivo deles? Fornecer mais nutrientes de oxigênio para as células musculares para que o homem fuja ou lute. Embora a vida seja temporal, limitada, temos mecanismos instintivos que chamam pela continuidade. Chamamos esses mecanismos de estresse. Não pense como muitos que o estresse é sempre algo doentio. Há um estresse normal, uma ansiedade vital, que procura preservar a vida de tudo que impõe riscos a ela. Quando o estresse se torna doentio? Quando fabricamos inimigos que não existem. Quando nossos colegas de trabalho e nossos familiares se tornam um problema. Quando vivemos em função de necessidades sociais não prioritárias. Quando gravitamos em função de nossas dúvidas e compromissos financeiros. Quando não conseguimos aquietar os pensamentos nos finais de semana. Quando vivíamos em sociedades primitivas, nos campos ou nas matas, tínhamos inimigos reais, as serpentes, os leões. Nas sociedades modernas, o homem se tornou o pior inimigo do próprio homem. Estamos sujeitos a inimigos reais, como os gerados pelos assaltos e acidentes de trânsito, mas nossos maiores inimigos são os oriundos dos ataques dos pensamentos turbulentos, da competição profissional, dos conflitos sociais. Quando não temos problemas, nós os arrumamos. O estresse assume a forma doentia quando acionamos mecanismos normais em situações anormais. Muitos não entendem por que tem nó na garganta, taquicardia, opressão no peito, dor de cabeça. Seus sintomas são psicossomáticos, frutos de uma ansiedade que coloca o corpo sempre em alerta para fugir ou lutar contra os inimigos, que muitas vezes são imaginários. Há pessoas que estão sempre em estado de guerra. Para elas, viver não é uma aventura prazerosa, mas perigosa. São eloquentes e inteligentes, mas não sabem relaxar e andar desarmados nos terrenos da sociedade. Um dos grandes inimigos produzidos no âmago da alma humana e que causa uma tormenta nas águas da emoção é o medo. Há medo de todos os tipos. Medo do amanhã, medo de perder o emprego, medo de falar em público, medo das pessoas, medo do que os outros pensam e falam de si, medo de doenças, medo do fracasso, medo de expressar os pensamentos, medo de ficar sozinho, medo de estar em público, medo do futuro dos filhos, medo do medo, medo da morte.
Em psiquiatria, chamamos o medo de fobia. Um dos medos mais marcantes da atualidade e que está atingindo adolescentes, adultos e pessoas idosas é a síndrome do pânico. Nunca o homem teve uma medicina tão avançada e nunca teve tanto medo de morrer. Vejamos a história dramática de um médico que viveu essa síndrome. A síndrome do pânico abatendo a autoestima e a segurança. JN era um médico brilhante. Era um habilidoso cirurgião, seguro e rápido no ato operatório. Uma pessoa sensível e sociável. Um dia, ao fazer mais uma cirurgia de rotina, seu coração começou a vibrar. Sentiu falta de ar e teve a sensação de desmaio. Começou a suar frio e a perder o controle de suas reações. Como estava no final da cirurgia, pediu ao médico assistente que a terminasse. Procurou um lugar para se recostar e logo se refez da crise. Por estar muito cansado pelo excesso de trabalho, pensou que sua crise fosse apenas decorrente do estresse, embora sentisse um medo intenso no momento. Passados alguns dias, JN repetiu a crise com os mesmos sintomas. Um medo súbito de desmaiar e morrer assaltou sua emoção. Entrou em desespero. Ele lidava com a vida e a morte das pessoas quase todos os dias. Agora havia chegado a sua vez de questionar o fim da existência. Começou a se perturbar com perguntas que raramente fazia. O que é a morte? O que é o último instante? Será que nunca mais vou ver meus filhos? Em poucos segundos, inúmeros pensamentos lhe roubaram a calma. Pensava que iria morrer a qualquer momento. Sua emoção se tornou palco do pavor. JN não sabia, mas ele estava tendo ataques de pânico. Sua saúde estava ótima, mas sua mente pensava no fim da vida e sua emoção vivia a fantasia da morte como se ela fosse real. A carga emocional era tão grande que o fazia ter uma série de reações psicossomáticas para que ele fugisse dos inimigos que estavam impondo risco à sua vida. Mas não havia inimigos reais. Todos eles estavam na sua mente. Os ataques se repetiram no consultório. Ele procurou outros colegas médicos, incluindo cardiologistas, fez vários ECGs ou eletrocardiogramas, ecocardiogramas e outros exames e nunca encontrou nada que justificasse os seus sintomas. Foi a alguns psiquiatras que diagnosticaram a síndrome do pânico. Tomou diversos medicamentos, mas não superou sua crise. Com o fracasso do tratamento, perdeu a segurança para operar e, após alguns anos, deixou de clinicar. Um homem inteligente e humano foi encarcerado pelo medo, pela síndrome do pânico. Por 15 anos, abandonou a medicina e se isolou da sociedade. Sentia-se desprezado e inválido. Uma das características básicas da síndrome do pânico é a fobia social. O paciente passa a ter medo de ficar em público, de frequentar festas, de ir a bancos, a reuniões sociais. Tem medo de ter uma crise e ninguém socorrê-lo ou sofrer um vexame em público. Há milhões de pessoas vítimas dessa doença, a qual é totalmente tratável. JN me procurou, mas estava desacreditado. Não fixava seu olhar em meus olhos. Seu falar era trêmulo e desconfiado. Sua autoestima estava zerada. Sentia-se o mais incapaz e infeliz dos homens. Entretanto, pouco a pouco, estimulei-o a causar uma revolução contra o cárcere da sua emoção. Levei-o a compreender a sua história. Mostrei que os primeiros ataques de pânico foram registrados de maneira privilegiada na memória e que foram utilizados para reproduzir novos ataques. Falei que esse mecanismo é universal e está presente em muitos conflitos. Mostrei que o grande problema não é o trauma de qualquer natureza que sofremos, uma frustração, uma ofensa, um acidente ou um ataque de pânico, mas o seu registro privilegiado no inconsciente e sua constante leitura.
Essa leitura reproduz novas experiências, fechando o ciclo da doença e aprisionando a emoção. Evidenciei que não é possível deletar ou apagar a memória como alguns psiquiatras pensam. Ela só pode ser reescrita. Usei medicamentos como atores coadjuvantes no tratamento, mas disse-lhe que ele era o ator principal. Disse que ele precisava resgatar a liderança do eu contra seus pensamentos negativos e dar um choque de lucidez à sua emoção. Estimulei-o a duvidar da ditadura do medo, a criticar sua postura passiva e tímida diante dos focos de tensão gerados pelos ataques de pânico e determinar ser livre. Assim, ele poderia ser um agente modificador da sua história e reeditar o filme do seu inconsciente, ou seja, atuar em áreas em que a medicação não tem acesso. JN fez esse treinamento. O resultado? Libertou sua emoção do cárcere, reacendeu as chamas de sua segurança e expandiu as raízes de sua autoestima. Depois de 15 anos, voltou a brilhar na medicina. Seus familiares ficaram impressionados com o modo como ele superou o seu caos emocional e se tornou uma pessoa amável, segura e que emite opiniões lúcidas sobre os problemas da vida. Sua filha de 18 anos me disse emocionada que cresceu praticamente sem pai, que nem sabia dizer às pessoas qual era sua profissão. Agora ela o descobriu, pois ele tem longas e agradáveis conversas com ela. Depois de 15 anos, pai e filha se encontraram. Estavam tão próximos e tão distantes. Os pacientes têm prazer de ser atendidos por ele, mais do que por outros médicos. Eles veem nele um médico humano, atencioso, alegre e interessado em não apenas prescrever medicamentos ou fazer uma incisão cirúrgica, mas em aliviar as suas angústias, os seus medos e as suas crises existenciais em relação ao fim da vida. Depois de percorrer um solitário deserto, JN se tornou um poeta da emoção. Hoje é um homem feliz e sábio. Ache tempo para se ouvir e falar de você. Não apenas os jovens e pessoas que viveram fracassos na vida têm grandes dificuldades de superar o cárcere da emoção, mas também, na outra ponta, os homens de sucesso. Parece contraditório, mas muitos juízes, ilustres advogados, professores universitários e líderes religiosos têm grande dificuldade de abrir as algemas da emoção. Por quê? Falta-lhes a experiência de vida? Não. O maior problema é que, à medida que eles sobem na escala do sucesso, vão se tornando cada vez mais ilhados dentro de si mesmos. Estão sós no meio da multidão. Tornam-se assim parceiros da solidão, embora vivam rodeados de pessoas. A sabedoria requer uma dose de solidão, mas quando a dose é alta, ela sufoca o prazer de viver e gera um isolamento doentio. Os que nunca falam das suas frustrações têm chances mínimas de aliviá-las. Os que silenciam sobre seus sofrimentos expandem a sua dor. Você precisa encontrar tempo para falar das suas dificuldades. Precisa encontrar tempo para se ouvir. Uma pessoa é tanto mais saudável quanto mais ela é desarmada e consegue falar dos seus sentimentos e compreender as emoções dos outros. Olhe para você e avalie se você é um livro fechado ou aberto. Quantas vezes você faz uma pausa e reflete sobre sua vida? Quantas vezes você consegue desfazer seus compromissos e acha espaço para refletir sobre os pilares de sua existência? Muitos são ótimos para trabalhar, mas péssimos para cuidar de si mesmos. Eles têm tempo para tudo, mas não para dialogar consigo mesmos. Se você não acha tempo para fazer uma mesa redonda sobre suas dificuldades, nem sobre seu projeto de vida,
Talvez esteja vivendo a pior de todas as solidões, a solidão de ter abandonado a si mesmo em sua trajetória de vida. Estar só no meio da multidão é suportável, mas estar só dentro de si mesmo é inadmissível. Treine gastar tempo com aquilo que lhe traz paz. Jamais deixe de se colocar como aluno na escola da vida. Somente assim você terá recursos para corrigir as suas rotas. Muitas vezes achamos que não temos tempo nem habilidade para falar conosco, nem com as pessoas que nos rodeiam. Alguns só conseguem falar de si mesmos quando estão psiquicamente doentes. Isso é um grande erro. Se esse é o seu caso, você precisa superar essa barreira. Deixe-me lembrá-lo de que transpor barreiras já foi a sua especialidade. Vivemos uma aventura mais perigosa e muito mais intensa no início da vida do que aqueles que escalaram o Everest. Hillary e Norgay atingiram o topo do mundo. Escalaram aproximadamente 8.550 metros de altura. Uma façanha enorme. Mas na corrida pela vida, fomos os maiores alpinistas do mundo. Comparando o tamanho do espermatozoide com as montanhas e penhascos que escalamos dentro do útero para fecundar o óvulo, subimos milhares de Everestes sem qualquer equipamento. Acredite ou não, você participou da maior façanha da história. Sem tal façanha, você jamais saberia o que é o sabor da solidão, nem o conforto de um amigo. Quando você estiver sem autoestima, saiba que em todas as suas células e no âmago de sua emoção há uma força incrível. Não tenha medo de falar de si mesmo. Não se furte de ouvir as pessoas que o rodeiam. Descubra o prazer de se deixar ser tocado. Dispa-se da maquiagem social e vista o manto de sua humanidade. Sinta como é bom sentar com seus filhos ou com seus pais e descobri-los na sua intimidade. Você nem imagina o quanto é bom transformar pessoas distantes em pessoas próximas. Ninguém é tão comum que não seja interessante. Até os psicóticos têm algo a nos ensinar, têm encanto em seus delírios. No início da vida, você tinha tudo para não chegar primeiro. Tinha chances de sobra para ser um grande perdedor, mas venceu. Você se tornou o número 1 entre milhões. Hoje você desenvolveu uma personalidade complexa. Não precisa ser mais o número 1. A paranoia de ser o número 1 conspira contra a sabedoria. Ela é animalesca, instintiva, genética. Ela só tem fundamento no mundo dos esportes e, mesmo assim, com muitas restrições. Seja o número 2, mas com dignidade. Vença a paranoia de ser o número 1 em todas as atividades humanas. Aceite suas limitações com naturalidade. Não coloque um peso sobre você acima do que possa suportar. Seja o número 1 em ser fiel à sua consciência e em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ter dignidade e eficiência, mas não para que o mundo esteja aos seus pés. De que adianta você ter o mundo aos seus pés e ser ansioso, impulsivo e infeliz? Descubra o prazer de penetrar no mundo de outras pessoas e ser solidário com elas. Saiba que nem seus íntimos você conhece bem. No máximo, conhece algumas áreas de sua intrincada personalidade. Saiba que o verdadeiro treinamento emocional não é chegar na frente, não é subir no pódio sozinho, mas chegar junto com os outros, abraçar e envolver as pessoas. Nossa felicidade depende da dos outros. Divida sua tranquilidade, que ela se multiplicará. Reparta sua felicidade, que ela se expandirá. Você já conquistou o pódio da vida. Agora precisa desfrutar do prazer da vitória. Pense, sua vida é mais importante que todo o dinheiro do mundo.
que todas as estrelas do universo. O espaço de tempo entre a meninice e a velhice é tão breve como a aurora e o ocaso. Por ser brevíssima, cuide dela com o máximo de carinho e inteligência. Capítulo 4. Você viveu o maior romance da história. A história de uma grande viagem. Em 16 de julho de 1969, um feito quase inacreditável ocorreu na humanidade. Um enorme foguete pesado, com 2,8 toneladas e muito alto, medindo o equivalente a um edifício de 44 andares, 110,6 metros, foi lançado da Flórida. Seu nome era Saturno. Ele transportava uma nave diferente de todas as outras, o Apollo 11, para a órbita da Terra. O objetivo da missão? Fazer com que o homem pisasse em outro solo, fora da Terra, na Lua. Galileu defendeu que a Terra era redonda e quase foi punido por isso. Ele também observava o círculo da Lua e sonhava com ela, mas não imaginava que um dia os homens o pisariam. Nunca os terráqueos foram tão longe. Eles fizeram uma alunissagem. Pousaram sobre o solo da Lua para explorá-la. Foi um fato tão extraordinário que alguns ainda duvidam de que tenha acontecido. Apollo 11 transportava 3 astronautas, Armstrong, Aldrin e Collins. Viajaram muito e sem nenhuma escala, percorreram 390 mil quilômetros. 3 dias depois, seus corações começaram a palpitar. Eles entraram na órbita lunar. Até aquele momento, tudo acontecia sem grandes anormalidades. Contudo, algo inesperado aconteceu. Quando estavam a apenas 1.800 metros da superfície da Lua e as crateras pareciam tão reais, Armstrong rompeu o silêncio. Exclamou: "Sinal de alerta." Preocupado, ele apontava para uma luz vermelha no monitor. O coração dos aventureiros do espaço palpitava forte e rápido. O sonho da alunissagem poderia se tornar irreal. Pior ainda, se o defeito fosse grave, eles poderiam se perder no espaço. O sinal de alerta identificado, erro 1202, não ocorrera durante o treinamento. Dispunham de apenas alguns segundos para decidir voltar atrás ou continuar com a descida na superfície lunar. Os astronautas estavam angustiados. Os pensamentos agitados instigavam a insegurança. Na Terra, a missão de controle tentava identificar o problema. De repente, alívio geral. A missão verificou que o sinal de alerta não inspirava perigo. Indicava que o computador de bordo, que era tão rudimentar comparado aos da atualidade, estava apenas tentando se atualizar. Assim eles poderiam prosseguir a descida. Armstrong retomou a segurança e motivou-se a seguir o cronograma. Ele estava destinado a ser o primeiro homem a pisar na Lua. Em seguida, passou do controle automático para o manual. O módulo lunar, o Eagle, usado na alunissagem, descia lentamente. Seu trem de pouso podia absorver pequenos choques, mas os astronautas poderiam ter problemas se tocassem rapidamente a superfície da Lua. Começou a contagem de descida. 10 metros. 9, 8, 7, 2, 1. Motor desligado, disse ele. O Eagle alunissou. Ao descer,
Neil Armstrong ficou extasiado. Não podia conter sua alegria. O céu nunca fora tão lindo. As estrelas nunca brilharam tanto. O universo nunca pareceu tão enigmático, segredando mistérios que não compreendiam. Muito longe estava a Terra. Os homens, com todo o seu orgulho e todas as suas pobres diferenças, ficaram imperceptíveis aos olhos dos primeiros seres que pisaram na Lua. Não havia negros ou brancos, árabes ou judeus, ricos ou miseráveis. Todos eram invisíveis. Se os primeiros astronautas fossem pensadores da psicologia, eles certamente pensariam que seria difícil acreditar que lá na Terra havia milhões de pessoas que consideravam seus problemas do tamanho do universo, que não conseguiam enxergar mais nada diante dos olhos. A Terra era um belíssimo planeta azul bailando no espaço. Então Armstrong, ao tocar seus pés na Lua, proclamou a célebre frase: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade." Você viveu o maior romance da história. Vimos que você foi o maior nadador da história, o maior alpinista de todos os tempos. Por que você teve uma coragem ímpar? O que o motivava? A paixão pela vida. O espermatozoide viveu o mais belo romance da literatura. Se um dia faltar amor por você mesmo, se em algum momento sua autoestima estiver fragilizada, lembre-se de que você viveu o maior romance da história. Você era incompleto e imperfeito. Sua vida só seria completa e perfeita se encontrasse a célula da sua vida. Nunca você dependeu tanto de outro ser para existir. Quando nem ao menos tinha emoção para amar, nos apaixonamos pela nossa outra metade. Não a conhecíamos, nunca a ouvimos, nem havíamos visto sua imagem. Mas já a amávamos. Foi um amor arrebatador, um amor genético, a mais louca e intensa experiência da natureza. Cruzamos mares e oceanos sem medo de fracassar. Escalamos montanhas e penhascos altíssimos sem receio de desabar. Nós nos tornamos os mais arrojados astronautas. Procurávamos o quê? A lua do óvulo. Era quase impossível atingi-la. Tínhamos de seguir uma longa e sinuosa trajetória no universo do útero. E o que era pior, não tínhamos nenhuma nave espacial, nem uma equipe de base para nos apoiar. Estávamos sós num mundo estranho, movidos pelo amor ao milagre da vida. Partimos sem ter chance de voltar e começar tudo de novo. Nunca lutamos tanto por nós mesmos. Em nenhuma época tivemos tanta autoestima sem consciência de tê-la. Tornamo-nos os maiores empreendedores da história. Elegemos um alvo e estabelecemos diversas prioridades e diversos procedimentos para atingi-lo. Muitos não chegam a lugar algum, pois não têm metas ou não sabem estabelecer prioridades para atingi-las. Não é tão fácil mudar nossos conceitos e nossos defeitos. Não é tão fácil conquistar pessoas difíceis. Não é tão simples superar nossas frustrações e melhorar nosso desempenho intelectual, mas é possível. Eleja seus alvos e planeje suas prioridades. Treine ser um grande empreendedor. Lembre-se de que você já foi imbatível. Um dia alguém vai superá-lo e que esse alguém seja você mesmo. Se no início da vida tivéssemos a capacidade que temos hoje de reclamar das circunstâncias e de encontrar nossos defeitos, não teríamos garra suficiente para vencer a grande corrida da vida. Gastamos muito tempo atualmente reclamando e nos punindo. Um empreendedor não reclama das circunstâncias, cria as oportunidades. Uma pessoa madura
é cônscia de sua falibilidade. Não esconde seus erros e não vira o rosto para sua miséria. Ela tem sentimento de culpa na dose certa e não na dose autodestrutiva. Sua consciência pesa-lhe o suficiente para ter coragem de pedir desculpas e mudar de rota. Tropeça, mas não deixa de caminhar. Capítulo 4. Você viveu o maior romance da história. A história de uma grande viagem. Em 16 de julho de 1969, um feito quase inacreditável ocorreu na humanidade. Um enorme foguete pesado, com 2,8 toneladas e muito alto, medindo o equivalente a um edifício de 44 andares, 110,6 metros, foi lançado da Flórida. Seu nome era Saturno. Ele transportava uma nave diferente de todas as outras, o Apollo 11, para a órbita da Terra. O objetivo da missão? Fazer com que o homem pisasse em outro solo, fora da Terra, na Lua. Galileu defendeu que a Terra era redonda e quase foi punido por isso. Ele também observava o círculo da Lua e sonhava com ela, mas não imaginava que um dia os homens o pisariam. Nunca os terráqueos foram tão longe. Eles fizeram uma alunissagem. Pousaram sobre o solo da Lua para explorá-la. Foi um fato tão extraordinário que alguns ainda duvidam de que tenha acontecido. Apollo 11 transportava 3 astronautas, Armstrong, Aldrin e Collins. Viajaram muito e sem nenhuma escala, percorreram 390 mil quilômetros. 3 dias depois, seus corações começaram a palpitar. Eles entraram na órbita lunar. Até aquele momento, tudo acontecia sem grandes anormalidades. Contudo, algo inesperado aconteceu. Quando estavam a apenas 1.800 metros da superfície da Lua e as crateras pareciam tão reais, Armstrong rompeu o silêncio. Exclamou: "Sinal de alerta." Preocupado, ele apontava para uma luz vermelha no monitor. O coração dos aventureiros do espaço palpitava forte e rápido. O sonho da alunissagem poderia se tornar irreal. Pior ainda, se o defeito fosse grave, eles poderiam se perder no espaço. O sinal de alerta identificado, erro 1202, não ocorrera durante o treinamento. Dispunham de apenas alguns segundos para decidir voltar atrás ou continuar com a descida na superfície lunar. Os astronautas estavam angustiados. Os pensamentos agitados instigavam a insegurança. Na Terra, a missão de controle tentava identificar o problema. De repente, alívio geral. A missão verificou que o sinal de alerta não inspirava perigo. Indicava que o computador de bordo, que era tão rudimentar comparado aos da atualidade, estava apenas tentando se atualizar. Assim eles poderiam prosseguir a descida. Armstrong retomou a segurança e motivou-se a seguir o cronograma. Ele estava destinado a ser o primeiro homem a pisar na Lua. Em seguida, passou do controle automático para o manual. O módulo lunar, o Eagle, usado na alunissagem, descia lentamente. Seu trem de pouso podia absorver pequenos choques, mas os astronautas poderiam ter problemas se tocassem rapidamente a superfície da Lua. Começou a contagem de descida. 10 metros. 9, 8, 7, 2, 1. Motor desligado, disse ele. O Eagle alunissou. Ao descer, Neil Armstrong ficou extasiado.
Não podia conter sua alegria. O céu nunca fora tão lindo. As estrelas nunca brilharam tanto. O universo nunca pareceu tão enigmático, segredando mistérios que não compreendiam. Muito longe estava a terra. Os homens, com todo o seu orgulho e todas as suas pobres diferenças, ficaram imperceptíveis aos olhos dos primeiros seres que pisaram na lua. Não havia negros ou brancos, árabes ou judeus, ricos ou miseráveis. Todos eram invisíveis. Se os primeiros astronautas fossem pensadores da psicologia, eles certamente pensariam que seria difícil acreditar que lá na Terra havia milhões de pessoas que consideravam seus problemas do tamanho do universo, que não conseguiam enxergar mais nada diante dos olhos. A Terra era um belíssimo planeta azul bailando no espaço. Então Armstrong, ao tocar seus pés na Lua, proclamou a célebre frase: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade." Você viveu o maior romance da história. Vimos que você foi o maior nadador da história, o maior alpinista de todos os tempos. Por que você teve uma coragem ímpar? O que o motivava? A paixão pela vida. O espermatozoide viveu o mais belo romance da literatura. Se um dia faltar amor por você mesmo, se em algum momento sua autoestima estiver fragilizada, lembre-se de que você viveu o maior romance da história. Você era incompleto e imperfeito. Sua vida só seria completa e perfeita se encontrasse a célula da sua vida. Nunca você dependeu tanto de outro ser para existir. Quando nem ao menos tinha emoção para amar, nos apaixonamos pela nossa outra metade. Não a conhecíamos, nunca a ouvimos, nem havíamos visto sua imagem. Mas já a amávamos. Foi um amor arrebatador, um amor genético, a mais louca e intensa experiência da natureza. Cruzamos mares e oceanos sem medo de fracassar. Escalamos montanhas e penhascos altíssimos sem receio de desabar. Nós nos tornamos os mais arrojados astronautas. Procurávamos o quê? A lua do óvulo. Era quase impossível atingi-la. Tínhamos de seguir uma longa e sinuosa trajetória no universo do útero. E o que era pior, não tínhamos nenhuma nave espacial, nem uma equipe de base para nos apoiar. Estávamos sós num mundo estranho, movidos pelo amor ao milagre da vida. Partimos sem ter chance de voltar e começar tudo de novo. Nunca lutamos tanto por nós mesmos. Em nenhuma época tivemos tanta autoestima sem consciência de tê-la. Tornamo-nos os maiores empreendedores da história. Elegemos um alvo e estabelecemos diversas prioridades e diversos procedimentos para atingi-lo. Muitos não chegam a lugar algum, pois não têm metas ou não sabem estabelecer prioridades para atingi-las. Não é tão fácil mudar nossos conceitos e nossos defeitos. Não é tão fácil conquistar pessoas difíceis. Não é tão simples superar nossas frustrações e melhorar nosso desempenho intelectual, mas é possível. Eleja seus alvos e planeje suas prioridades. Treine ser um grande empreendedor. Lembre-se de que você já foi imbatível. Um dia alguém vai superá-lo e que esse alguém seja você mesmo. Se no início da vida tivéssemos a capacidade que temos hoje de reclamar das circunstâncias e de encontrar nossos defeitos, não teríamos garra suficiente para vencer a grande corrida da vida. Gastamos muito tempo atualmente reclamando e nos punindo. Um empreendedor não reclama das circunstâncias, cria as oportunidades. Uma pessoa madura é cônscia de sua falibilidade.
Não esconde seus erros e não vira o rosto para sua miséria. Ela tem sentimento de culpa na dose certa e não na dose autodestrutiva. Sua consciência pesa-lhe o suficiente para ter coragem de pedir desculpas e mudar de rota. Tropeça, mas não deixa de caminhar. O grande encontro. Na caminhada até o óvulo, os últimos momentos foram dramáticos. Estávamos sem energia. Nossas forças se esgotavam. Não iríamos conseguir. Viveríamos mais alguns minutos e morreríamos como milhões de outros soldados na grande guerra da vida. No último instante, quando nos arrastávamos ofegantes, de repente vimos a mais bela imagem: o óvulo brilhando à nossa frente. É a minha outra parte. Não podíamos estar enganados. Não tínhamos uma mente, não conhecíamos o mundo das ideias, nem o universo das emoções. Se tivéssemos, talvez tivéssemos uma conversa com a outra célula que nos completaria. Fui pisoteado, pressionado e esmagado, passei por vales tenebrosos, escalei montes altíssimos e nadei oceanos para chegar aqui. Arrisquei minha vida para encontrar você. Consumi todas as minhas energias só para dizer-lhe uma coisa: não posso viver sem você. Creia, você viveu o maior romance da história. Por isso, nunca se diminua, nunca considere a sua vida sem valor, nunca pense que você não lutou por você mesmo. Se hoje, por algum motivo, você estiver com sua autoestima baixa, você está sendo incoerente com a sua história. Você lutou por sua própria vida até as últimas consequências. O mundo todo pode ir contra você, mas não se meça pelo que os outros pensam. Nem muito menos se avalie pelo número dos seus problemas, erros, fracassos, lágrimas ou perdas. A vida é infinitamente bela e incompreensível. Só ela pode ser o parâmetro para auferir o seu valor. Outros fatores que contribuíram para conquistarmos o pódio da vida. Apesar de ter deixado milhões de concorrentes para trás, é provável que você não tenha chegado em primeiro lugar. Outros espermatozoides devem ter chegado na sua frente. Eles foram destruindo a camada exterior do óvulo com as enzimas que tinham numa vesícula inserida na cabeça. Mas você entrou em primeiro lugar e fecundou o óvulo, o que indica que nem sempre quem chega primeiro sobe no pódio da vida. Devemos abandonar a paranoia de ser o número 1 e ser apenas o que somos. Em alguns casos, o óvulo abriu as janelas para mais de um pretendente, gerando os irmãos gêmeos não idênticos. Em outros casos, após fecundar o óvulo, nos dividimos em duas células diferentes, gerando os gêmeos idênticos. Outros fatores exteriores nos deram um grande empurrão para vencermos a grande jornada. Naquele dia, nossos pais não brigaram. Ele não viajou, não ficou magoado com nossa mãe, mesmo que ela tenha comprado uma roupa que estourou o orçamento. Ela passou o perfume que ele gostava e ele resolveu passar o desodorante que mofava no armário. Ela disse que o amava. Ele disse que o tempo havia passado e ela continuava mais linda do que antes. Nossos outros irmãos não quiseram dormir na cama deles naquela noite. Enfim, você recebeu ajuda de todos os lados. Os fatos e eventos do mundo, sob os olhos do Criador, contribuíram para que você conquistasse o pódio da vida. Ao pousar na Lua, Neil Armstrong disse a célebre frase de que um pequeno passo humano se tornaria um grande passo para a humanidade. Se tivéssemos condições de dizer algo, talvez proclamássemos as seguintes frases para a posteridade: Deus me deu o direito de participar da grande corrida da vida.
Agarrei todas as oportunidades e venci. Jamais desistirei da vida. De agora em diante, a humanidade nunca mais será a mesma. O jogo da vida, formado de maneira espetacular. Quando fecundamos o óvulo, começamos rapidamente a crescer. Éramos apenas uma célula, mas em poucas horas já éramos centenas. Em poucos dias éramos milhões. Pouco a pouco fomos entretecidos no ventre de nossas mães e de modo assombrosamente maravilhoso fomos formados. Milhões de células foram se diferenciando e formando o aparelho cardiovascular, respiratório, renal, sistema nervoso e tantos outros. Como, a partir de uma única célula, foram formadas milhões de outras totalmente diferentes. Todas as teorias são pobres para explicar esse milagre. Com apenas 3 meses já tínhamos um corpo muito pequeno e razoavelmente formado, do tamanho de uma moeda. Fomos envolvidos numa bolsa de água chamada de líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Entramos na vida para valer, para mostrar nossa garra, chutamos nossas mães de todos os lados. Chutávamos aqui e acolá, virávamos incríveis cambalhotas. Perturbávamos nossas mães e elas achavam uma delícia. Éramos uns chatos, mas elas nos achavam os bebês mais bem comportados, nos amaram sem nos conhecer. Parece que conhecemos essa história. Vivíamos num mundo belo, mas solitário e pequeno demais para as nossas pretensões. Vivíamos protegidos, mas queríamos sair, correr todos os riscos para viver fora do universo do útero. O tempo não passava. Quando vão nos dar passagem? Teimosos, ficamos de prontidão, encaixamo-nos no colo uterino. Estávamos esperando uma oportunidade de sair daquela prisão. Queríamos entrar no jogo da vida. Hoje trememos diante das curvas da vida. Naquela época ninguém nos segurava na barriga de nossas mães. Hoje procuramos lugares calmos e sem problemas. Naquela época não aguentávamos tanta calmaria. De repente, incrível, saímos. Mal nascemos e o mundo começou a desabar sobre nós. A luz agrediu nossos olhos sensíveis. As mãos do médico nos amassaram e nos apertaram como se fôssemos inquebráveis. E eles ainda achavam que entendiam de bebês. Nossos narizes e bocas estavam cheios de secreção e para removê-la colocaram uma cobra de borracha que aspirava nossas bochechas. Que coisa horrível! Só nos restava abrir a boca e berrar. Todos diziam, que choro lindo! Mal sabiam que estávamos gritando, devolvam-me para onde eu estava. O choro nos aliviou. Chorar foi a primeira coisa que aprendemos no mundo exterior e foi a primeira que sufocamos. Desaprendemos uma das mais belas e importantes linguagens humanas, a das lágrimas. Tornamo-nos adultos inteligentes e reprimidos. Aprendemos a representar e a esconder nossos sentimentos atrás dos nossos diplomas e de nossa eloquência. Nos primeiros dias choramos muito, pois nossos problemas aumentaram. Os alimentos começaram a fermentar no intestino e fomos atropelados pelas cólicas. A sede, antes imperceptível, passou a nos incomodar. A cama macia era uma grossa lixa comparada à confortável bolsa de líquido em que estávamos. Tudo nos assustava. Não sabíamos uma palavra e todos queriam falar conosco. Quando aprendemos a falar, quase todos se calaram. Que mundo estranho! Apertavam nossas bochechas, nos melavam com beijos, éramos as pessoas mais importantes do mundo. Com o passar do tempo, os apertões sumiram, os beijos desapareceram e, à medida que caímos na vida, deixamos de ser singulares.
Nossa memória parecia uma esponja, absorvia tudo. Milhares de imagens e sons registravam-se diariamente. Toda a cena de medo, carinho, rejeição, correção e apoio vivida no palco das emoções e do intelecto tecia a colcha de retalhos de nossa memória consciente e inconsciente. O tempo se tornou o artesão de nossa história. Sua história escrita pela vida contém milhares de capítulos com bilhões de informações ricamente entretecidas. Sua memória é mais complexa do que uma biblioteca com milhões de livros. Milhares de cientistas não desvendariam toda a sua complexidade, ainda que a estudassem a vida toda. Ao mesmo tempo que registrávamos informações na memória, 3 fenômenos inconscientes: o fenômeno do alto fluxo, do gatilho e da âncora da memória começavam a lê-las e a construir o mundo dos pensamentos. Depois de milhões de cadeias de pensamentos produzidas inconscientemente por esses fenômenos, surgiu sorrateiramente a consciência. Descobrimos paulatinamente que temos um eu, que somos um ser exclusivo no teatro da vida, que temos desejos e podemos expressá-los e ser compreendidos. Surgiu então a comunicação consciente e a construção das relações sociais. A inteligência foi, assim, confeccionada de maneira multifocal e complexa. Nós nos tornamos seres que pensam e têm consciência de que pensam e podem mudar a sua história. Privilégio indizível de nossa espécie. Somos uma espécie inteligente num universo desconhecido. Parece tão simples viver, contudo a vida é tão misteriosa. Qualquer emoção que você experimenta é mais complexa do que os buracos negros do universo que destroem planetas inteiros. O funcionamento da mente de um cientista de Harvard é tão complexo quanto o de um mendigo que perambula pelas ruas. Os de sangue azul nunca tiveram um colorido diferente na construção dos pensamentos em relação a qualquer ser humano, mesmo se comparados aos miseráveis sem privilégio social. Nós nos diferenciamos porque temos uma história distinta, uma cultura diferente, mas o funcionamento da mente é exatamente o mesmo. Por isso, toda discriminação é insensata e estúpida. Os seres humanos que são deficientes mentais têm o mesmo funcionamento da mente e a mesma dignidade. A diferença só está na reserva de memória diminuída. Quem almeja treinar sua emoção para ser feliz precisa aprender a amar a sua espécie tanto quanto o seu grupo, independentemente do que ele representa e do ideal que o sustenta. Qualquer tipo de discriminação e do complexo de inferioridade conspira contra o prazer de viver. Os promotores da discriminação sempre foram infelizes. Hitler foi mais do que um criminoso de guerra. Foi um homem infeliz. Sua emoção não conheceu dias tranquilos. Eliminava seres humanos inocentes, tentando destruir os inimigos que habitavam no seu inconsciente. Alargava as fronteiras da Alemanha, tentando alargar as fronteiras das zonas insanas de sua memória. Toda a sua agressividade o mergulhou num cárcere emocional cada vez mais profundo. Nunca supervalorize qualquer pessoa na sociedade, independentemente do seu papel político e social. Quem se sente inferior a alguém desonra a sua inteligência, e quem se sente superior nunca penetrou nas camadas mais profundas dos mistérios da existência. A felicidade se cultiva no solo dos homens que amam a vida e que aprenderam a despojar-se de tudo que os desumaniza. Os que pensam em suicídio têm fome e sede de viver.
A vida clama pela continuidade. Mesmo os que pensam em suicídio têm sede e fome de viver. Alguns profissionais de psiquiatria e de psicologia não percebem que por detrás da ideia de suicídio há uma fome desesperadora de viver. Não existe ideia pura de suicídio. A única exceção é a lógica absurda do terrorismo, em que homens se matam sem dor, encarcerados por um ideal destrutivo. Ninguém que sofre quer matar a vida. Eles querem matar o humor deprimido, a angústia, a ansiedade aflitiva, a dor que cala fundo e invisível na alma. Como ninguém morre por doenças psíquicas, as pessoas atentam contra seu corpo para tentar silenciar a sua dor. Sob uma intensa dor emocional, o território de leitura da memória se fecha, retraindo a capacidade de pensar. Surgem as ideias de suicídio, vontade de dormir e não acordar mais, de fugir ou mesmo de morrer. Entretanto, gostaria de dar um alento a todas as pessoas que sofrem e pensam em desistir da vida, afirmando que elas, no fundo, têm fome e sede de viver. Não existe nelas a ideia filosófica do fim da existência, e sim do fim da dor. Muitos jovens e adultos brilhantes pensam no fim da vida. Em países como o Japão e a Suíça, o índice de suicídio na juventude é alto. Eles devem aprender a exterminar sua dor e não a vida. Eles viveram o maior romance da história, fizeram um esforço tremendo para vencer a grande corrida. Tal esforço selou um pacto de que nunca desistiriam de viver. Em recentes palestras que proferi sobre o treinamento da emoção e a grande corrida da vida, fiquei impressionado com a reação das pessoas. Elas têm reacendido o ânimo pela vida e sua capacidade de lutar. Algumas, incluindo médicos e advogados, me disseram que tinham ideias de suicídio, mas mudaram completamente suas atitudes. Disseram que nunca pensaram que fossem tão fortes, que já tinham sido os maiores alpinistas da história. Nunca imaginaram que não estavam programados para morrer, mas para viver. Nunca compreenderam que viveram o maior romance da história quando ainda nem mesmo sonhavam. Um jovem particularmente me sensibilizou. Com a voz emocionada, ele disse-me que estava para tirar sua vida e a palestra era a sua última tentativa para continuar vivo. Mas ao ouvir tais palavras, sua vida ganhou outro significado. Ele descobrira que tinha uma força incrível dentro dele, que de agora em diante lutaria contra sua dor e treinaria sua emoção para ser feliz. Continuou dizendo que não se submeterá à escravidão das ideias negativas. Os assuntos concernentes ao mestre da emoção, abordados nos capítulos posteriores, complementaram algumas palestras e trouxeram grande alento às pessoas. Gostaria de encorajar os ouvintes deste audiolivro, sobretudo os médicos, psicólogos, professores, educadores religiosos, profissionais de recursos humanos e mesmo os jovens, a proferir palestras sobre o treinamento da emoção e o resgate da autoestima. Precisamos fazer uma psicologia preventiva. Há mais pessoas sofrendo do que imaginamos. Aprender a nos doar sem esperar a contrapartida do retorno traz dignidade à vida e saúde para a emoção. Podemos começar hoje a treinar, navegar nas águas da emoção e aprender a transformar o deserto num oásis. Não devemos nos esquecer das lições que já comentei sobre o rejuvenescimento da emoção. Técnicas para navegar nas águas da emoção. Primeira, faça um stop introspectivo nos focos de tensão. Pare e pense antes de tomar qualquer atitude. Não viva gratuitamente toda a carga de tensão das situações estressantes. Faça uma pausa na sua vida. Erga os seus olhos e olhe além dos horizontes dos seus problemas.
Veja o que ninguém consegue ver. Se a sua visão for curta, seu problema será enorme. Se ela for longa, ele será pequeno. Segunda, enfrente seu medo. O medo fecha as janelas da mente, distorce a realidade do mundo e transforma tudo que é pequeno em algo monstruoso. O medo é um péssimo matemático, só sabe somar. Nunca deixe o seu medo ser o seu senhor. Nunca deixe o medo e a insegurança medirem o tamanho dos seus problemas, nem as distâncias que você tem de percorrer para superar obstáculos. Terceira, nunca se diplome na escola da vida. Critique seus paradigmas existenciais, seus conceitos sobre a vida. Repense suas verdades e seus comportamentos rígidos. Faça uma mesa redonda com sua intolerância, impulsividade, ansiedade e com todas as características que o atrapalham a navegar nas águas da emoção. Não se feche dentro do seu mundo. Não há gigantes no território da emoção. Todos somos eternos aprendizes. Quarta, seja um especialista em investir em qualidade de vida. Deixe de ser um especialista que só sabe apagar incêndios profissionais e treine ser um especialista em investir em qualidade de vida. Ninguém pode fazer tal investimento por você. Tudo o que promove sua paz interior e sua felicidade deve ser levado em alta conta. Não espere dias melhores, transforme seus dias ruins. Nunca se esqueça de que suas chances de estar vivo eram próximas de zero, mas você venceu. Tenha sempre à mente que você agarrou todas as oportunidades para ter o direito à vida. Quinta, reflita frequentemente sobre a grandeza da vida. Nunca desonre a sua inteligência por se sentir inferior a alguém. Nunca se sinta incapaz. Há uma força dentro de você maior do que você imagina. A vida é um milagre natural tão grande que ultrapassa qualquer ato sobrenatural. Ela é indefinível e invendável. A vida é a obra-prima do autor da existência. Exerça o direito de vivê-la da maneira mais bela e feliz. Sexta, jamais desista. Você pode vencer. Não tenha medo da dor. Não se deixe subjugar pela solidão. Não há crise que não passe. Não há tormenta emocional que não se dissipe. Não há dificuldade que não possa ser transposta. Jamais desista da vida. Você está programado apenas para viver. Tenha certeza de que o maior problema é não ter problema. Treine abrir as janelas da mente para arejar sua emoção e enxergar que lá fora o sol está brilhando. Capítulo 5. O mais excelente mestre da emoção. A história do mestre dos mestres. Muitos homens brilharam ao longo da história na arte de pensar. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um pesquisador das relações sociopolíticas. Hipócrates, pai da medicina, foi um investigador do corpo humano. Confúcio foi um filósofo da brandura. Siddhartha Gautama, o fundador do budismo,
foi um pensador da harmonia interior. Moisés foi o grande mediador do processo de libertação do povo de Israel, dirigindo-o em busca da terra de Canaã. Maomé, em sua peregrinação profética, unificou um povo dividido e sem identidade, o povo árabe. Há muitos outros homens que expandiram o mundo das ideias no campo espiritual, filosófico, sociológico, psicológico, físico, como Tomás de Aquino, Agostinho, Hume, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Hegel, Marx, Newton, Maxwell, Gandhi, Freud, Einstein, Viktor Frankl, etc. Tais homens honraram suas inteligências, semearam ideias, romperam conceitos, ampliaram horizontes e influenciaram gerações. Houve um homem cujas ideias não apenas influenciaram gerações, mas causaram a maior revolução da história. O seu nascimento dividiu a história. Ele é o mais lido do mundo, embora não tenha escrito nenhuma palavra. Ele é o mais estudado da atualidade, embora seja o mais cercado de mistérios e o menos conhecido. Inúmeras pessoas em todo o planeta se dividiram em milhares de religiões em torno do seu nome. Mas às portas da morte ele rogava aos seus íntimos amigos que amassem uns aos outros em detrimento de suas diferenças. Grande parte dos cientistas o admira profundamente, mas a ciência nunca o estudou nem conheceu os seus mais complexos pensamentos. Milhões de professores nutrem grande respeito por ele, mas o mundo educacional não o conheceu seriamente, nem compreendeu os fundamentos de sua pedagogia e psicologia. Ele foi o mais excelente mestre da emoção. Tudo que foi escrito até agora sobre o treinamento da emoção, ele viveu e praticou na plenitude, e, surpreendentemente, levou pessoas sem qualquer qualificação intelectual a praticá-lo. Por onde passou, deixou todos atônitos, tanto os que o amaram como os que o rejeitaram. Seus inimigos não sabiam como defini-lo. Ficavam perturbados com seus gestos e pensamentos, mas não conseguiam ficar longe dele. Por isso faziam plantão para ouvi-lo. Seus amigos também não conseguiam descrevê-lo. Ele não lhes prometeu um céu sem tormentas, nem um caminho sem turbulências, mas, ainda assim, não conseguiam deixar de segui-lo. Suas palavras resgatavam o sentido da vida, e seus gestos ensinavam-lhes o navegar no território da emoção. Muito do que você e eu pensamos sobre a vida, as relações sociais, o amor, o respeito pelos direitos humanos e os mistérios da existência está ligado aos pensamentos que ele transmitiu. Ele virou o mundo de cabeça para baixo. O mais ardente ateu, se analisá-lo destituído de preconceitos, ficará assombrado com seus pensamentos. Ele foi contra a lógica religiosa de sua época. Muitos líderes religiosos aguardavam seu nobre nascimento. Seria o maior nascimento da história. Esperavam que alguém tão grande nascesse em um grande palácio e fosse educado aos pés dos homens mais cultos de sua época. Mas ele nasceu num estábulo. Veio ao mundo de maneira mais pobre do que muitos miseráveis. Seus pequenos pulmões se abriram para respirar o odor de estrume fermentado. Rejeitou a escola dos cultos, preferiu a escola da vida. Nessa escola ele foi o mestre dos mestres. Soube transitar pelo caos social, pelas dores, pelas rejeições, pelas necessidades, com uma sabedoria fascinante. Quando abria sua boca, todos ficavam estarrecidos com sua inteligência, eloquência e capacidade de argumentação. Não quis assentar-se num trono confortável, nem poupou sua vida de labores. Ocultou-se na pele de um carpinteiro. Enquanto o sol escaldante queimava o seu rosto,
e podiam-se ouvir os estalidos do martelo, ele mapeava a alma humana. Enxergou além da cortina dos comportamentos e compreendeu o que estava por detrás das reações de cada pessoa. Ninguém foi tão longe em perceber os becos da alma e as vielas da emoção. Sua capacidade de interpretar o ser humano ultrapassava em muito a dos melhores pensadores da psicologia. O carpinteiro da vida, com suas mãos, entalhava madeira e, com suas palavras, lapidava a emoção humana. Ele também foi contra a lógica política. Mudou totalmente a maneira como o homem deveria encarar o poder. Demonstrava possuir uma força que homem algum jamais teve, mas não gostava de ostentá-la. Fazia milagres surpreendentes, capaz de deixar pasmada a medicina moderna, mas espantosamente rogava às pessoas que ajudava que não contassem para ninguém o que havia feito. Sua ética confrontava com nossos paradigmas. Nós gostamos de alardear nossos feitos. Ele gostava de ocultá-los. Os poderosos sempre quiseram ser Deus, mas o único que foi considerado Deus insistia em ser reconhecido como filho do homem. O mestre da emoção amava passar despercebido. Apreciava ter amigos, e não admiradores que o aplaudissem. Aliviou a dor de todos que passaram pelo seu caminho, à exceção de si mesmo. A grandeza desse mestre não estava no seu poder, mas na desnecessidade de usá-lo em proveito próprio. Era de se esperar que um homem tão forte pressionasse as pessoas a segui-lo, mas, contrariando a lógica do poder, nunca controlava ninguém. Nunca impunha suas ideias, apenas as expunha. Naqueles ares ouvia-se um convite eloquente. Aprendei de mim, vinde a mim. Se alguém quisesse segui-lo, tinha de aceitar seu convite e amá-lo espontaneamente. Somente alguém tão grande e consciente do seu valor é capaz de dar o direito às pessoas de amá-lo ou rejeitá-lo. O mestre da emoção viveu e ensinou as lições mais sublimes da liberdade. Toda vez que pressionamos as pessoas a nos seguirem, mesmo nossos filhos, e controlamos seus comportamentos, não estamos ensinando-os a pensar com consciência e liberdade. Os fortes alimentam a liberdade e os fracos a desnutrem. O mestre da vida treinou a emoção humana para ser livre, para decidir com consciência. Ele ainda foi contra a lógica social. O homem aprecia ter o mundo aos seus pés. Até os que se sentem inferiores escondem inconscientemente o orgulho debaixo do tapete da inferioridade. O impacto emocional enorme que sofrem quando alguém os contraria é um reflexo de que se sentem intocáveis. Não admitem ser atingidos. Ele andou na contramão da ansiosa busca pela fama. Seus gestos inusitados e seus discursos arrebatadores o tornavam a cada dia mais famoso. Era impossível ocultá-lo. Mas ele desdenhava da fama, pois procurava o aconchego dos amigos simples e o prazer nas pequenas coisas. Não era intocável. Podiam criticá-lo, mas reagia com paciência. Podiam ofendê-lo, mas não condenava seus opositores e nem fugia do ambiente. Os homens podiam ser seus inimigos, mas ele não tinha inimigo. Não permitia que o lixo social entulhasse a sua emoção. Ele era livre numa área em que facilmente somos prisioneiros. O mestre da vida sabia proteger sua emoção, pois nunca reagia antes de pensar. Produzia respostas brilhantes em situações caóticas. Em ambientes em que corria risco de morrer e só era possível reagir com desespero, ele reagia com a mais alta tranquilidade. Medo não fazia parte do dicionário da sua vida.
Todas as universidades usam milhares de ideias filosóficas, psicológicas e sociológicas para ensinar a solidariedade, a tolerância e o respeito incondicional pelos direitos humanos a seus alunos. E nem sempre tem êxito. Mas o mestre dos mestres, usando o fenômeno do silêncio, treinou a emoção dos seus discípulos para que eles aprendessem o que raramente as palavras conseguem ensinar. Deveria almejar, como todos os imperadores romanos, que os homens se prostrassem aos seus pés. Mas, para nossa surpresa, ele se dobrou aos pés dos homens. Pegou uma toalha, uma bacia de água e começou a lavar silenciosamente os pés dos seus incultos e rígidos discípulos. Seu gesto ímpar refletia muito mais do que um comportamento humilde. Expressava o mais excelente treinamento da emoção. Ele economizou milhares de aulas com um único procedimento. Nunca alguém teve tanta habilidade para penetrar no âmago da alma humana e transformar as rotas da emoção. Sob seus cuidados, homens sem qualquer qualificação intelectual tornaram-se poetas da vida. Muito além das teorias psicológicas. Provavelmente fui um ateu mais crítico e investigativo do que Marx, Nietzsche e Sartre. Pesquisei a personalidade de Cristo, analisando continuamente se ele poderia ser ou não fruto da imaginação humana. Investiguei-o dentro da minha área de pesquisa. Analisei atentamente a lógica, coerência, limites e alcances dos seus pensamentos e das suas reações. Pesquisei detalhes dos seus comportamentos expressos nas entrelinhas das suas biografias, chamadas de evangelhos. Analisei minúcias dos seus gestos em várias traduções e que não foram enfatizadas pelos autores das suas biografias nem por teólogos. A conclusão a que cheguei foi surpreendente. Fiquei plenamente convicto de que é impossível a mente humana ter criado uma personalidade como a dele. Na minha opinião, as maiores evidências de que ele foi real não estão nos achados arqueológicos nem na existência de manuscritos antigos, mas na colcha de retalhos da sua personalidade. Os resultados desta pesquisa foram publicados nos livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo. Eu os recomendo a quem quiser compreender mais detalhes da sua fascinante personalidade. Eles analisam como ele superava seus focos de tensão, protegia a sua emoção dos estímulos estressantes, reagia com inteligência em situações em que era impossível pensar. E revelam quais foram os fatores passíveis de ser investigados que o fizeram uma pessoa saudável, plenamente feliz e segura, num ambiente em que tinha todos os motivos para ter depressão e ansiedade. Eles têm sido usados por médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, assistentes sociais, bem como por pessoas de todas as religiões, inclusive não cristãs. Muitos nos têm enviado e-mails dizendo que suas vidas ganharam novos rumos após sua leitura. Tais livros corrigem uma grande falha da psicologia e das ciências da educação que foram omissas em analisar o mais refinado mestre da vida. Ele foi o maior educador da história. Os princípios que ele deixou podem revolucionar o combalido sistema educacional, elevar a qualidade de vida, prevenir doenças psíquicas, inclusive a SPA. Independentemente de qualquer religião ou análise teológica, Jesus Cristo não poderia ter sido fruto de uma invenção literária. Prova disso é que ele foi, como discorri, contra a lógica política, social e religiosa. Ele não apenas não cabe no imaginário humano, mas atingiu o topo da excelência como mestre da emoção. O livro Inteligência Emocional, de Goleman, o livro Inteligências Múltiplas, de Gardner, e o meu livro Inteligência Multifocal
apenas acenam de longe as lições de vida e o treinamento da emoção que Jesus Cristo realizou. Nem Freud chegou próximo da maturidade emocional de Cristo. Freud era muito inteligente e sociável, mas não suportou ser contrariado em suas ideias. Por isso, baniu da família psicanalítica alguns discípulos que pensavam diferente dele, tais como Jung e Adler. O mestre da emoção se comportou com seus discípulos de modo completamente diferente de Freud. Ele andou com seu traidor, Judas, por muito tempo, e, embora tivesse consciência da sua traição, não o baniu do convívio dos seus discípulos. Previu que Pedro iria negá-lo de maneira dramática e não fez nada para impedi-lo. Que homem é esse que não desiste nem de um traidor e que suporta ser negado com paciência? Ele não era um pobre coitado, mas fortíssimo. Sabia navegar e ser livre nas águas da emoção. Nunca ninguém respeitou a tal ponto o ser humano. Treinou os homens para ser livres, conscientes e felizes. Deu liberdade incondicional para que eles repensassem suas atitudes e reescrevessem a sua história, mesmo diante dos seus mais graves erros. A fé e a ciência. Quero deixar claro a todos os leitores que a proposta de Jesus Cristo ia muito além do treinamento da emoção aqui estudado. Ele queria causar uma revolução na história, uma revolução na alma e no espírito humano. Almejava que o homem mortal conquistasse a imortalidade através da sua morte e ressurreição. Objetivava que ele fosse transformado pela natureza de Deus. Mas esses itens entram na esfera da fé. Não há como serem investigados pela ciência. O livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, bem como os da coleção Análise, respeitam a religião e a consciência de cada um. Não discutirei a divindade de Cristo, pois também ela entra na esfera da fé. Quando a fé se inicia, a ciência se cala. Estudarei a sua humanidade, sua incrível habilidade para treinar a emoção humana enquanto ele viveu e andou nesta terra. Ele é a pessoa mais famosa e a menos conhecida da história. Jesus Cristo é tratado aqui como o mestre dos mestres, o mestre da vida e o mestre da emoção, porque ele viveu na plenitude todos os itens do treinamento da emoção que comentei anteriormente. Ele foi a pessoa que mais entendia da arte de pensar, das relações interpessoais, da contemplação do belo, de trabalhar em equipe, do gerenciamento dos pensamentos e de todas as áreas da emoção que conduzem ao caminho da felicidade, da paciência e da sabedoria. Treinando ser feliz na adversidade. O mestre da emoção dormiu diversas vezes ao relento e quase não tinha tempo para descansar. Às vezes, o chão frio funcionava como cama e a noite como lençol. A vida não lhe trouxe regalias, mas sabia fazer muito do pouco. Ninguém o ouvia reclamar de qualquer coisa. Devido às faltas e às tormentas da vida, era de se esperar que tivesse uma personalidade amarga e irritadiça, mas era serena e agradabilíssima. Estar ao seu lado aquietava a ansiedade, relaxava o pensamento e acalmava as águas da emoção. Ele conseguia ver beleza em ambientes inóspitos. Cresceu e viveu num lugar sem inspiração, mas era tão profundo que fazia até poesia da sua miséria. Disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A rejeição é um dos piores sofrimentos humanos. Ela penetra no âmago da alma e atravessa os meandros do inconsciente.
Muitos dos que foram rejeitados em alguma etapa da vida nunca mais se esqueceram das pessoas que os discriminaram. O mestre da vida sabia transitar na terra do ódio e da rejeição. Ele treinava seus discípulos a ser fortes na dor e protegidos nas intempéries sociais. Nós esperamos retorno das pessoas, por isso sofremos. Os mais íntimos são os que mais nos decepcionam, pois não correspondem às nossas expectativas. Ele, ao contrário, era livre, sabia se doar sem esperar a contrapartida do retorno. Por isso não conseguia se frustrar nem banir as pessoas de sua vida. Sua emoção era tão feliz que foi o único homem na história a convidar as pessoas a beber da sua própria felicidade. Convidou as pessoas a crer nele e a beber do seu próprio ser. Almejava que do cerne da alma humana brotasse uma emoção alegre e refrescante como um borbulhante rio de águas vivas. Toda vez que penso como psiquiatra nesse convite, fico fascinado com sua ousadia e dimensão. A psiquiatria moderna usa uma série de antidepressivos e tranquilizantes para que os pacientes aliviem seu humor deprimido e sua ansiedade, mas não sabe como produzir um homem feliz, que saiba se conduzir nas curvas da vida e navegar nas águas da emoção. O mestre da vida propunha uma felicidade dentro do caos, treinava as pessoas a relaxar seus pés no solo árido da vida. Muitos líderes judeus da atualidade nutrem respeito por ele, mas naquela época eles o rejeitaram drasticamente. Houve uma época em que ele já havia sido jurado de morte. Os líderes judeus designaram um grupo de soldados para prendê-lo. Ele estava numa grande festa. Quem consegue pensar sob intensa pressão? A melhor coisa que poderia fazer era ficar quieto e cuidar da sua segurança. Quando todos esperavam que ele optasse pelo silêncio, ele falava altissonante. De repente, ouviram-se levantar e bradar a plenos pulmões para milhares de pessoas que quem tivesse sede de prazer viesse a ele e bebesse. Os soldados, ao ouvir seu discurso, ficaram chocados. Perturbados, foram embora de mãos vazias. Disseram aos fariseus e sacerdotes que não tinham conseguido prendê-lo porque nunca ouviram alguém dizer um discurso como o dele. Mais uma vez, seus inimigos ficaram perplexos e indignados. Nós, frequentemente, temos medo da crítica dos outros. Simulamos alguns comportamentos para não sermos taxados socialmente. Ele treinou seus discípulos a ser seguros, a expressar suas ideias e a não ter medo do que os outros pensassem ou falassem de si. Treinou-os a compreender que os que são infiéis à sua consciência têm uma dívida impagável consigo mesmos.